E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez, como vocês podem ver na thumb e no título, o assunto é Kairi Sane precisa ser campeã mundial. Eu iria colocar em 2026, mas eu acho quase impossível que isso aconteça. Por mais que eu ficaria muito feliz e eu acho que seria uma boa decisão, eu acho que quase impossível. Não tem projeção para ela virar campeã mundial em 2026. Primeiramente, por que que eu acho que ela deve ser campeã mundial? Eu vou explicar por que que eu acho que ela deve ser campeã mundial. Vou explicar os cenários para isso. E vou explicar, né, todo o contexto, assim. Então, assim, vamos lá. Por que que eu acho que a Kairi Sane deveria ser campeã mundial? Mérito, cara. Mérito. Lógico, a gente sabe que meritocracia, pelo menos quando se trata de WWE, não tô nem falando em contextos reais, mas dentro da WWE não existe necessariamente. Eles vão dar push para quem eles quiserem, quem eles acharem que devem ser e quem vender também. Então, assim, não vou entrar só na questão disso, mas eu acho que também deveria ser uma mínima questão. E, cara, ela merece muito, ela tá na WWE já faz anos. Ela lutou no NXT, no principal, foi demitida, voltou, faz o trabalho dela sem reclamar de nada, assim, nunca vi nada relacionado a problemas com a Kairi Sane. No máximo a gente pode falar das lesões que ela causou, só que assim, para qualquer pessoa que entende o mínimo de wrestling, sabe que as duas lesões que ela causou não foram culpa dela. Definitivamente não foram culpa dela. Praticamente as meninas se machucaram sozinhas, que foi a Liv Morgan e teve mais alguma que eu não lembro, velho. Não lembro se foi a Liv Morgan duas vezes ou se foi a Liv Morgan e alguma outra lutadora que ela machucou, entre aspas, igual eu tô falando, foi uma lesão de ombro, alguma coisa assim. E tipo assim, eu falei ombro e peguei no cotovelo. É, e alguma coisa assim, mas claramente, tipo, foi a Liv Morgan que se machucou sozinha. Muitos fãs equivocados jogam a culpa na Kairi Sane, mas aí não dá pra gente esperar muita coisa. Tipo, a galerinha do Twitter que, né, vamos culpar alguém, os fãs da Liv do Twitter, sei lá. Eu sou fã da Liv também, tá, gente? Não tô criticando quem é fã dela. Tô criticando quem é fanático e não sabe lidar com isso. Enfim, então, assim, fora isso de lesão que não é culpa dela, nunca vi nenhum outro problema relacionado a Kairi Sane. Já é uma coisa a se pontuar, porque a gente tem muitas lutadores que são problemáticos e mesmo assim ganham chances. Ah, enfim, ela já foi campeã no NXT, que, como a gente teve agora o acréscimo, né, de títulos secundários, o título do NXT era o mais perto que a gente tinha de um título secundário para as mulheres. Então, assim, e ela teve uma caminhada legal como campeã do NXT, faz muito tempo, foi outro tipo de personagem até. Mas eu acho que não é uma coisa tipo assim, nossa, não dá pra apostar em Kairi Sane campeã. Outra coisa, se ela fosse ter um reinado como campeã mundial, definitivamente não era pra ser um reinado longo, tá? Então, assim, infelizmente é muito difícil de rolar isso, porque hoje em dia a gente é muito raro ver campeões que não têm um reinado longo. Nessa era do Triple H, todo mundo tem que ter um reinado de no mínimo 100 dias. Então, assim, lutadores que não têm a questão de vou ter um reinado curto, preciso ter um reinado curto, esses lutadores perdem força, entende o que eu tô falando? Então, tipo assim, a Kairi Sane, que, por exemplo, se fosse ser campeã mundial, provavelmente teria um reinado um pouquinho mais curto, ela perde chance de ser campeão mundial, porque hoje em dia a gente só tem campeão mundial com reinado longo, entendeu? Não tem, por exemplo, trocas e trocas de campeões. Não que deva ter trocas toda hora, mas não ter troca nunca quase também eu acho um pouquinho errado. Enfim, eu acho que são questões que a gente vê que ela merece. Não tem o que falar dela em ringue, tá, gente? Pelo amor de Deus, ela luta muito bem, muito bem. Eu, particularmente, não tô falando que ela é melhor, mas eu, particularmente, gosto mais de ver as lutas dela do que a da Io Sky, por exemplo. Estou falando que ela é melhor que a Io Sky? Não, estou falando de uma particularidade minha. Eu gosto mais de assistir as lutas da Kairi Sane com a Io Sky, o que são raros, tá? Porque é difícil ver uma luta da Kairi Sane solo com liberdade, mas quando tem é sempre incrível. Ela já se provou no main event, lutando, se eu não me engano, com Rhea Ripley, que eu não lembro se rolou essa luta mesmo, ou se estou confundindo, mas, por exemplo, uma luta que rolou, que foi Kairi Sane e Stephanie Vaca. Cara, essa luta foi sensacional, cara. Sensacional. E a Kairi Sane roubou a cena. E nas lutas de duplas mesmo, ela sempre faz coisas incríveis, cara. E aí,
dito tudo isso, eu já mostrei que ela tem os requisitos. Tem uma coisa que, assim, é meio problemática, que é a questão do inglês. Ela não fala tão bem inglês, ela fala pouco inglês. Só que, assim, no mundo onde a gente tem Stephanie Wacker como campeã, que, por mais que ela esteja aprendendo inglês, eu acho que talvez hoje seja até um pouquinho melhor que a própria Kairi Sane e algumas outras japonesas, por exemplo, ela não é super, hiper, mega fluente no inglês. A gente tem lutadoras como a Raquel, que por vezes mistura o espanhol com o inglês, apesar que a Raquel é bem fluente. Mas a gente vai ter lutadoras como a própria Asuka e a Io Sky, que já foram campeãs mundiais. A Io Sky que sempre tá no hype. E a Io Sky definitivamente tá longe de ser uma das maiores fluentes em inglês da empresa. Então, assim, precisar de promo, faz ela catar o inglês se precisar, mas também, se precisar, dá pra botar uma legenda em japonês, porque ela falando japonês tem legenda, como já rolou com o próprio Sky, Nakamura e Asuka. Então, assim, não acho que é uma barreira que não dá, e tanto que eu falei, isso é um dos motivos que eu acho que se ela estivesse, ela teria um reinado curto. Por quê? Porque ela, por exemplo, não é tão fluente no inglês. Então não dá pra você ficar meses e meses e meses com ela como campeã, sendo que ela não fala inglês, tão bem inglês, que é a principal língua do público da WWE, né, cara? Então, assim, eu entendo motivos dela ter um reinado curto. Agora, eu acho que dá pra você testar ela assim como campeã, tá? Eu acho que sobre todas as questões de por que ela deveria, como seria, sabe, sobre isso, eu acho que a gente já terminou aqui. Aí eu vou colocar agora os cenários pra ela ser campeã, né, gente? Eu acho, assim, impossível ela tirar o título da Stephanie Wacker. Não vejo o cenário disso acontecendo, não vejo hype pra essa luta acontecer. Então, assim, teriam que construir uma personalidade pra Kairi Sane que não é o foco, até porque agora ela tá na divisão de duplas. E até por isso que eu não consigo ver 100% em 2026 ela já sendo campeã mundial. Eu acho que se fosse, ia ser uma construção de longo prazo de 2, 3 anos no mínimo. Dito isso, quais são os principais cenários que eu consigo ver ela ganhando esse título mundial? Eu vou citar 4, cara, inclusive, ó. Primeiramente, a Sky, né, gente? Stephanie Wacker tá aí como campeã. De qualquer forma, a Rhea Ripley pode tirar o título dela, e a Sky pode tirar o título da Rhea Ripley ou da própria Stephanie Wacker. Então, assim, pra Io Sky voltar a ser campeã mundial é um pulo. E ela já tem rivalidade com a Kairi Sane, é só desenvolver algo ali ao longo dos meses, uma rivalidade boa, onde deu um hype, uma ascensão pra Kairi Sane. E ela, às vezes, como heel. Ela, como heel, derrote a Io Sky. Dá pra fazer isso. Então, tipo assim, dentro desse cenário, é um dos cenários que mais plausível, que renderia uma das melhores lutas, que eu acho que muita gente gostaria de ver essa luta. Se é uma luta que rolou pouco, não muitas vezes, e não nesse cenário. Outro cenário é a própria Asuka, cara. Quando elas fizeram a heel turn, deu pra ver que quando aconteceu isso, quando aconteceu a heel turn da Asuka, muita gente, inclusive eu, a gente ficou, pô, a Kairi Sane não quer ser heel, a Kairi Sane tá atacando sem ter vontade de atacar, e aí também é uma field pronta praticamente, vamos supor, Io Sky campeã, Asuka como heel tira o título dela e eventualmente a Kairi Sane trai a Asuka, se tornando babyface, ou a própria Asuka trai a Kairi Sane e aí ela vira babyface. Eu acho que ela ia ter um pop grande do público, acho que os trejeitos da Kairi Sane também funcionam muito com o público, ela tem trejeitos, ela sabe fazer umas carinhas de doidinha, sabe, vou pegar o exemplo certo. O It do Jey Uso, que é uma coisa que faz sucesso com o público. Eu acho que não é muito difícil da Kairi Sane criar algum It dela. Como já tem até um pouco, que é ela se assustando, quase gritando o nome dela, mas algo mais substancial dela, específico dela. Não é difícil de criar algo que se conecte com o público, sabe? Aí eu acho que, pelo contrário, é uma coisa que seria muito fácil de rolar. Principalmente numa face turn da Kairi Sane. E aí, outro cenário que, assim, são dois cenários, né? Muito difíceis de rolar, mas se quiser dar, que é o cenário do quê? Da Kairi Sane como babyface underdog. Tipo um Daniel Bryan da vida. Então, assim, por exemplo, no cenário onde a Rhea Ripley esteja como campeã, né? Ou no cenário como a Jade Cargill, que é campeã no SmackDown. Vou usar essas duas de exemplo, vai ser o mesmo exemplo. Que é o que elas são. Mulheres fortes, dominantes, que é muito difícil de alguém bater ela. A Kairi Sane é minúscula. Então, assim, eles poderiam fazer uma história onde a Kairi Sane, pequenininha, derrota a gigante, Davi contra Golias. A gente já viu essa história várias vezes na WWE e daria certo. Daria certo, seria um sucesso. Não vou falar muito de Jade Cargill, porque, assim, tem que ver, não sei como que ia ser essa luta.
Mas eu tenho certeza que a luta de Rhea Ripley versus Kairi Sane, sério, valendo séria a parada, seria uma luta insana, muito boa. Então assim, esse cenário, esse também é quase impossível, mas eu consigo ver rolando. É só querer, dá pra rolar. Mas é difícil, muito difícil mesmo. Mas assim, são cenários onde a Kairi Sane poderia ser campeã. Acho que os que mais funcionam são contra as japonesas mesmo, a Asuka e o Sky. Fora disso, acho difícil rolar de alguma outra forma. Mas eu acho que deveria, cara. Deveria rolar. Eu acho que a Kairi Sane merece. Eu acho que ela é uma das lutadoras mais talentosas da WWE. Pra mim, está no top 10 tranquilamente. Teria que fazer a lista certinho, né? Mas na minha cabeça ela entra no top 10 fácil. Então, eu acho que é isso. Deixa aí a opinião de vocês. Vocês acham que ela deveria ser campeã? Eu vou fazer esse vídeo para outros lutadores também. Lutadores e lutadoras que eu acho que mereciam ter uma chance. Não só como campeão mundial. Por exemplo, tem lutadoras que eu acho que merecem uma chance em nome de card. Tem lutadoras /duplas que merecem uma chance com o título de duplas. Então é algo que a gente pode falar, desenvolver aí nos próximos vídeos. É isso. Tamo junto, é nóis.